O tema do nosso programa de hoje é Agostinho da Silva e a Escola de São Paulo. Esse tema de hoje faz parte de um artigo da revista, do tomo 23 da revista do Real Gabinete Português de Leitura, que é um especial que foi lançado sobre Agostinho da Silva. E o artigo é de Antônio Braz Teixeira. Antônio Braz Teixeira é um professor universitário e é um dos fundadores do Instituto de Filosofia Luso-Brasileira. Muito bem. Vamos ao nosso personagem de hoje. Agostinho da Silva, o filósofo português Agostinho da Silva, é um dos filósofos mais importantes da filosofia portuguesa do século XX. Agostinho teve um papel impressionantemente fundamental dentro do Brasil e é uma figura desconhecida, de certa forma, não é? E o nosso objetivo, portanto, no programa de hoje é precisamente trazer um pouco mais de luz sobre a figura do Agostinho. Ele fundou várias universidades no Brasil e, sobretudo, ele é um homem que teve uma atuação importantíssima dentro do chamado da construção da comunidade dos povos falantes de língua portuguesa, juntamente com o ex-embaixador brasileiro José Aparecido de Oliveira. Então, muito dos traços e dos laços culturais que nós temos com Portugal, enquanto comunidade, foram estabelecidos por Agostinho da Silva. E Agostinho fundou um grupo de filosofia importantíssimo em São Paulo, chamado a Escola de São Paulo. E é exatamente sobre essa trajetória que nós vamos falar hoje. Quando a gente pensa na realidade cultural, na realidade histórica, social do Brasil, a gente tem sempre como marco a Semana de Arte Moderna em 1922 e os seguidores dessa Semana de Arte Moderna. Tem-se dito que a Semana de Arte Moderna é o acontecimento que de fato contribuiu de modo decisivo para renovar a literatura brasileira, a cultura brasileira. No entanto, a coisa não é bem assim. A Semana de Arte Moderna, ao contrário do que possa parecer, foi uma das maiores tragédias culturais, sociais e históricas que possam ter acontecido. Aquilo ali cria uma ruptura do Brasil com o resto do mundo e o Brasil passa a viver um tipo de bolha de vidro. Pois muito bem, esta Semana de Arte Moderna, os seus seguidores, segundo o que nos ensinam, contribuíram de modo decisivo. No entanto, esses indivíduos descuraram da atividade especulativa, portanto, exceto um tipo de arte moderna que eles inventam como sendo uma arte brasileira, eles não têm mais nenhum tipo de preocupação que não fosse estética, não há uma preocupação com o ensino filosófico, não existe um estímulo a uma reflexão criadora e autônoma. Enfim, a Semana de Arte Moderna inaugura uma psicopatia estética, ao mesmo tempo que ela ignora ou desvaloriza de um modo absoluto a ideia de cultura, a ideia de filosofia e a ideia do pensamento. Entretanto, evidentemente, nós teremos alguns intelectuais, como, por exemplo, Silvio Romero, o padre Leonel Franca, em 1949. Nós vamos ter alguns intelectuais paulistas que têm uma vocação reflexiva, por exemplo, Miguel Reale,
o Vicente Ferreira da Silva, o Heraldo Barbui, né? Que vão ser acompanhados de outros indivíduos promissores, representantes de uma geração, que é o Luiz Washington Vita, o Renato Kizerna, o Gilberto de Mello. O que esses indivíduos fizeram? Eles decidiram tomar a iniciativa de criar uma nova instituição cultural. Porque a Semana de Arte Moderna, simplesmente, repito, além de uma preocupação estética, ela não teve nenhuma outra preocupação reflexiva, filosófica, cultural, profunda. Muito pelo contrário, toda a parte de intelectualidade profunda do Brasil foi sendo gradativamente destruída. Então teve um grupo de indivíduos, de intelectuais, né, que tomaram a iniciativa de criar uma instituição cultural destinada a promover uma reflexão filosófica livre, a partir de uma situação espiritual brasileira concreta e resgatando o passado especulativo brasileiro, né? E colocando esse passado especulativo em contato não só com Portugal, bem como em contato com o mundo, porque um dos efeitos colaterais da Revolução, da Semana de Arte Moderna, foi ter isolado o Brasil do mundo. Por exemplo, o movimento chamado movimento modernista, esse movimento só aconteceu no Brasil. Ele não existe em nenhum outro lugar do mundo. Portanto, o Brasil criou uma coisa que não foi criada em nenhum lugar do mundo. E foi uma loucura, uma irrealidade plena e absoluta, né? E nós até hoje colhemos os frutos daquela maldita semana de 22. Né? Muito bem. A partir, portanto, dessa ideia, ou seja, de que o Brasil não tem cultura e de que a Semana de Arte Moderna investe ferozmente sobre tudo que é contra a cultura brasileira, foi criado o Instituto Brasileiro de Filosofia, né? Em 1949. E a partir do ano seguinte, o Instituto Brasileiro de Filosofia criou uma revista, chamada Revista Brasileira de Filosofia. E essa publicação trimestral não sofreu até hoje, existe até hoje, né? Não sofreu nenhum hiato, e teve, desde o início, uma figura ímpar na intelectualidade brasileira, que foi o Miguel Reale, o pai, não o filho. O filho é um comunista miserável, diferente do pai. O Instituto Brasileiro de Filosofia, portanto, tem 55 anos. Evidentemente que o Olavo de Carvalho, por exemplo, faz muitas críticas em relação à filosofia brasileira e com absoluta pertinência, mas é importante marcar que o Instituto Brasileiro de Filosofia não conseguiu, evidentemente, criar ou consolidar uma cultura nacional, como era o objetivo, né? Mas, de certa forma, foi uma tentativa que tem sido ininterrupta até hoje na ideia do estudo do pensamento brasileiro, né? Como contraponto, e é preciso ter isso sempre em vista, como contraponto à Semana de Arte Moderna de 22. Então, fiel aos propósitos dos fundadores, o Instituto Brasileiro de Filosofia e a revista dele, né, ele tem mais de 50 anos. E tem congregado um número grande de pesquisadores, de pensadores, de estudiosos, de correntes diversas, né? E esses indivíduos têm exposto, confrontado, colocado as suas ideias, ao mesmo tempo em que está tendo um embrião, um desenvolvimento, um estímulo, né, de uma atividade de estudo, de reedição de textos filosóficos, etc. Tal, né? Por exemplo, foi lançado a História das Ideias Filosóficas do Brasil, o Antônio Paim, que é um outro intelectual de proa, o Miguel Reale, o Washington Vita, né, o próprio Agostinho da Silva, o Vicente Ferreira da Silva, o Adolfo Cripa, a professora Constância Marcondes César, enfim, tem inúmeros indivíduos que fazem parte do Instituto Brasileiro de Filosofia, né? Nós temos as coleções, a Estante do Pensamento Brasileiro, a Biblioteca do Pensamento Brasileiro,
enfim, teve algumas contribuições, né? De modo que o Brasil tem caminhado, a passos lentos, mas tem caminhado, em torno da ideia de que é preciso ter uma reflexão, é preciso construir alta cultura no país, é preciso colocar o país para refletir sobre temas, para pensar, para investigar, né? Agora, o mais importante de tudo isso é que os dois impulsionadores do Instituto foram duas pessoas, dois intelectuais fantásticos, que foi o Miguel Reale e o Vicente Ferreira da Silva. Esses dois indivíduos foram impulsionadores do Instituto Brasileiro de Filosofia, e em torno deles foi estimulada uma atividade que o Instituto desenvolveu e promoveu durante a primeira década e meia da sua existência, e a atividade que eles desenvolveram criou uma escola filosófica que foi chamada Escola de São Paulo, né? A professora Constança Marcondes César tem um livro chamado, exatamente com esse nome, chamado Escola de São Paulo. É uma obra muito importante para nós entendermos o início, ou talvez uma tentativa, a primeira tentativa, realmente em solo, né, brasileiro, de construção de um processo de pensamento, né, de alta cultura. Então, essa escola de São Paulo, o Vicente Ferreira da Silva e o Miguel Reale seriam os dois homens mais influentes durante quase 20 anos, né? E depois se integraram outros fundadores, como o Milton Vargas, o Adolfo Cripa e o Agostinho da Silva, que é português, e o Eudoro de Souza. Veio também agregar o tcheco Vilém Flusser. Portanto, a Escola de São Paulo trouxe outros contributos, né? E veio também, futuramente, o justo filósofo italiano, o Luigi Bagolini, que durante a década de 50 exerceu função docente na Faculdade de Direito de São Paulo. Veio depois o tomista belga, o Leonardo von Acker, o João de Scatimburgo, a grande poetisa brasileira Dora Ferreira da Silva, que era mulher do Vicente Ferreira da Silva. A Dora Ferreira é uma das expressões maiores da literatura e da cultura brasileira da segunda metade do século. A obra da Dora é uma das coisas mais impressionantes do mundo, né? Enfim, esse casal, o Vicente morre muito novo, ele morre com menos de 50 anos de idade. A Dora morre muito mais velha, não é? Mas, enfim, esses indivíduos constroem, né, um modelo, notadamente o Vicente Ferreira da Silva, que desenvolve uma teoria de mitologema e cultura, né? O Vicente tem poucos livros publicados, mas ele é um autor de uma fecundidade reconhecido em escala internacional, como foi o Mário Ferreira dos Santos, né? Como é o Olavo de Carvalho. Então, esses indivíduos que formaram o Instituto Brasileiro de Filosofia são pessoas das quais nós temos que nos orgulhar, porque eram, de fato, intelectuais, e são até hoje, cujas obras estão sendo redescobertas, são intelectuais realmente brilhantes. E são intelectuais que, efetivamente, deixaram um legado histórico, pensamental, cultural, que, com certeza, servirá de norte e de fundamento para a construção da alta cultura no país, né? Então, essa marca e o legado dos pensadores que integraram e que constituíram a Escola de São Paulo, as diferentes linhas, as tendências especulativas desses mestres fundadores, dos seus companheiros, dos seus discípulos, né? A cultura, a história, a axiologia, por exemplo, do Miguel Reale, a doutrina mitológica do Vicente Ferreira da Silva, do Eudoro de Souza, que foi professor da Universidade de Brasília, do Adolfo Cripa, né?
o franciscanismo paraclético do Agostinho Ferreira da Silva, o neotonismo do Barbui, o idealismo do Kizerna, a reflexão epistemológica do Milton Vargas, o racionalismo do Kujavsky ou do Louis Washington, a filosofia da linguagem de Fluxer, etc, etc, etc. Todos esses indivíduos têm áreas e campos de pesquisas, de estudos completamente distintos, né? Há muitas afinidades, há muitas convergências teóricas, reflexivas, temáticas entre eles, e há diferenças, né? Agora, existe uma pertença, todos eles pertencem a uma mesma família espiritual, todos eles têm um mesmo objetivo de construir e de contribuir para a alta cultura do Brasil, e todos esses autores têm traços característicos, né? E eles, da sua própria pesquisa, da sua própria intelectualidade, e todos esses autores vão trazer, serão os seus traços caracterizadores conferirão à Escola de São Paulo características especiais, né? Particulares, como, por exemplo, o interesse especulativo pela espiritualidade, pelo sagrado, pela experiência religiosa, pela transcendência, a reflexão sobre a cultura, o que significa a cultura, qual é a origem e o sentido da cultura e a relação da cultura com o mito. Por exemplo, o Vicente é um dos indivíduos que vai nortear isso fundamentalmente. O Agostinho da Silva vai trazer toda a contribuição da cultura portuguesa, né? O Vicente vai anexar essa contribuição da cultura portuguesa com a cultura brasileira. Enfim, a Escola de São Paulo é algo que é pouquíssimo citado e, entretanto, é um marco dentro do pensamento brasileiro. Um marco, né? A Dora Ferreira da Silva vai trazer uma consideração filosófica da poesia, da arte, da técnica. Então nós temos alguns pensadores, não muitos, mas alguns, mas esses indivíduos que criaram a Escola de São Paulo são tão impressionantemente fecundos, são almas tão grandiosas, né? Tem concepções de vida, tem uma ideia de que o espírito ilumina muito mais do que a matéria, né? Isso tudo foi tecendo um espírito, um corpo normativo, doutrinário, teórico, conceitual, um esqueleto, né, da Escola de São Paulo, brilhante. A gente vai ter, por exemplo, Farias Brito, Gonçalves de Magalhães, que tem um pensamento espiritualista profundo, né, de interioridade. Então nós temos um legado, né? O professor Olavo de Carvalho é um homem muito importante dentro da filosofia brasileira, mas há outros, e é preciso entender e começar a dar nome a esses bois, né? O século XX brasileiro produziu, fora do esquema oficial, né, digamos, das personalidades, que são as personalidades mais notórias, o Brasil tem figuras magníficas na área do pensamento. E os pensadores da Escola de São Paulo fazem parte dela, né? Ora, há diferenças entre esses pensadores? Claro, claro que há. Agora, malgrado essas diferenças profundas entre as posições, as atitudes especulativas, né, deles, eles trilharam caminhos que demandaram vias reflexivas próximas, afins, convergentes, né? Por exemplo, há uma confluência de pensamento entre o Barbui, o Kizerna, o Flusser, Milton Vargas, né? E eles vão ter alguma convergência filosófica, por exemplo, com a última parte da vida do Vicente Ferreira da Silva, né? Já não vão ter tanto posicionamento
com o Eudório de Souza, né? De modo que isso, de modo algum, quando a gente tem uma escola, os autores não têm que necessariamente convergir em todos os aspectos, né? Mas a escola de São Paulo, apesar dessa variedade de pensadores, existe uma convergência em muitos aspectos, né? Então há um diálogo permanente, por exemplo, que o Caserta manteve com o Miguel Reale, né? Existe um culturalismo especulativo no Washington, no Louis Washington, né? E todos eles vão, de certa forma, manter uma interpretação compreensiva, valorativa do passado filosófico brasileiro. Todos eles estarão empenhados em contribuir para a construção de alguma posição filosófica dentro do Brasil, né? Mas eles não têm aquela preocupação idiota da Semana de Arte Moderna, que é a preocupação do Brasil não ter ligação com ninguém, não ter que dar satisfação com ninguém, não conversar com ninguém, como se o Brasil sozinho no mundo significasse o suprassumo da inteligência. Essa loucura eles não têm, né? Muito pelo contrário, esses homens vão dialogar com toda uma tradição cultural, não só no Brasil, bem como fora do Brasil, e mais importante do que isso, vão dialogar com Portugal, não é? Porque o Brasil, enquanto nação, é uma construção de Portugal, gostando os comunistas e os esquerdopatas ou não, né? O Brasil é uma construção portuguesa, não é uma construção africana, não é uma construção indígena, não é. E não adianta botar panos quentes e mentir sobre essa realidade. De modo que não colocar o nosso pensamento verdadeiro para reconhecer os nossos pais fundadores, né, as nossas origens, as nossas mazelas, os nossos defeitos, que eles existem, né? Isso a Escola de São Paulo não fez, e isso foi tudo que a Semana de Arte Moderna fez. A Semana de Arte Moderna rompeu, isolou o Brasil, disse que o mundo inteiro não presta e que só o Brasil é maravilhoso. Só desse delírio da Semana de Arte Moderna, ela já não poderia ser falada e nem ensinada sob nenhum aspecto, porque é um momento de absoluta loucura e de autismo, e até hoje esse autismo tomou conta da escala cultural nacional, não é? Ora, o professor Agostinho da Silva, que é um filósofo fecundo, espiritual, ligado às profecias de Portugal, ao messianismo de Portugal, à tradição de Joaquim de Fiore, ao Quinto Império, ao sebastianismo, enfim, a toda aquela história que perpassa a história portuguesa. Agostinho da Silva é um português com P maiúsculo, um português lato, é um homem que vive a história de Portugal, desde o início da nacionalidade até o fim, e ele traz isso para o Brasil, né? E ele, como um dos criadores da Escola de São Paulo, como o Vicente Ferreira da Silva, ele tinha um grupo junto com o Vicente Ferreira da Silva, né? A obra e a atividade especulativa do Agostinho, no período em que ele teve um contato muito intenso, um convívio com outros elementos da escola, o Eudório de Souza, o Vicente, o Miguel Reale, né? O Delfim Santos, né? Ele traz para o Brasil, ele cria um potente elo de ligação entre a filosofia portuguesa, né, e a Escola de São Paulo. E é preciso lembrar que outros portugueses igualmente brilhantes contribuíram de forma muito relevante para a consolidação de um pensamento brasileiro. Álvaro Ribeiro, o Santana Dionísio, o Orlando Vitorino, o Afonso Botelho, né? O Eudório de Souza, como nós falamos, o Antônio Telmo, Fidelino de Figueiredo, todos esses caras. Quer dizer, Portugal mandou para o Brasil a uma troca intensa, e é curioso porque nós nunca sabemos disso, não é? Essa informação nos é completamente escamoteada. Então, o Luiz Washington Vita, por exemplo, as ligações entre Antônio Sardinha, Plínio Salgado, né, o próprio Gilberto Freire, a obra do Gilberto Freire adquire uma dimensão muito mais interessante quando ele vai a Portugal.
né? E aquela beleza do Gilberto Freire que nós vemos e que gostamos é exatamente porque ele vê Portugal e ele entende Portugal, tá certo? Quando o brasileiro vai a Portugal, redescobre Portugal e entende o que é Portugal, ele torna-se amigo de Portugal e vê a beleza que subjaz latente naquela cultura. E beleza essa que nós herdamos. Os portugueses são extremamente pragmáticos. Nós temos uma visão de Portugal completamente equivocada. Completamente equivocada. O brasileiro é muito emocional, o português não é emocional, o português é muito mental, né? Enfim, a escola de São Paulo, além de ter intelectuais fabulosos, ela estabelece um elo de ligação com a filosofia portuguesa, né? E vai haver uma relação intelectual e afetiva de Agostinho da Silva, de Eudoro de Souza, com Vicente Ferreira da Silva e com Dora Ferreira da Silva, né? Isso está muito patente no grupo que eles montam, na fazenda onde eles moram, em Itatiaia, no Rio de Janeiro, né? No pensamento e na obra que eles realizaram e pensaram durante esse período. Existe aqui como nota de expressão o diálogo do mar, o diálogo da montanha, né? Então, essa amizade luso-brasileira foi profundamente fecunda, e nós precisamos de conhecer este lado de ligação entre Brasil e Portugal num sentido de alta cultura. Se as convergências e as afinidades entre, por exemplo, o pensamento do Eudoro de Souza, que deu uma contribuição vigorosíssima para a Universidade de Brasília, né, e a derradeira fase do Vicente Ferreira da Silva, que morreu muito jovem, desafortunadamente. Tanto o Eudoro quanto o Vicente são pesquisadores, pensadores, profundamente interessados na filosofia da mitologia, né? Eudoro de Souza é um pensador que tem sempre um pensamento mítico teodiceico, ele reporta-se sempre ao cristianismo, né? O Vicente Ferreira da Silva tem, de certa forma, alguns dizem que ele tem um neopaganismo, eu não concordo com isso, a não ser que a gente veja na pessoa do Vicente alguma ligação profunda com a Grécia mesmo e com Portugal, né? Vicente apresenta um interesse especulativo, uma atividade reflexiva que une a história do Brasil com a história de Portugal. O Vicente tem um sentido profundo de transcendência, assim como a sua esposa, a Dora Ferreira da Silva, que além de poetisa era uma intelectual realmente maravilhosa, absolutamente maravilhosa. Um dia talvez a gente faça um programa só sobre a Dora, né? É preciso registrar o interesse reflexivo, portanto, do Eudoro e do Vicente, pela obra do Spengler, né? Apesar deles serem e terem um contraposto sinal à atitude dessa obra, né? Entretanto, o próprio Vicente Ferreira da Silva, por exemplo, concordará com Spengler, mas ao mesmo tempo vai criar alguma discordância, sobretudo quando, nomeadamente, ele afirmava que aquela obra carecia de sentido histórico, ela não tinha preocupação do passado e do futuro, e ela ficou muito concentrada no presente, né? O Vicente Ferreira é um crítico absoluto do chamado racionalismo histórico, né? E o Vicente valoriza muito o domínio poético do símbolo. O Vicente Ferreira da Silva é uma pessoa curiosíssima, ele fala que nós só podemos entender a cultura
a partir de um mitologema inicial, né? E que toda cultura existe e subsiste porque ela tem como fundamento uma ideia do divino, da transcendência. Portanto, quando você suprime a ideia da transcendência de uma cultura, a cultura não existe. Então há uma relação entre mitologema e cultura. Portanto, para a gente construir a alta cultura brasileira, não é? Seria preciso entender qual é o mitologema da cultura brasileira. Se nós não entendermos qual é o mitologema que norteia a cultura brasileira, que funda a cultura brasileira, não é possível construir cultura. Então, o Vicente tem as obras do Vicente, notadamente no seu período mais tardio, né, pouco antes de morrer, ele vai aprofundar muito, e certamente se ele não tivesse morrido, essa linha teria sido continuada. A Dora Ferreira continua, por exemplo, essa linha, né, até morrer. A linha do mitologema e da cultura. Isso é algo importantíssimo. Isso equivale a dizer o seguinte: o Brasil não tem como conhecer-se a si próprio, né? E nem tem como construir cultura desprezando Portugal e desprezando o legado da cultura ocidental e cristã. E essa é a relação que o Vicente vai estabelecer entre o mitologema e a cultura, né? E nesse aspecto o Agostinho da Silva o Eudório de Souza terão um contributo muito grande, porque eles vão trazer o quê? Eles vão trazer o mitologema da cultura portuguesa, né? Então, enquanto outros pensadores vão pensar a cultura cristã, o Eudoro e o Agostinho vão pensar a cultura portuguesa dentro do seu mitologema. E o Vicente vai entender isso perfeitamente, né? Então, essa posição que ele tem é uma posição curiosa, né? Porque o Spengler, nessa obra dele, é chamada Decadência do Ocidente, tem uma posição inversa à do Vicente. Mas, apesar disso, o Vicente gosta dele, né? E é um grande estudioso da obra dele. Então, essa posição do Vicente, diversa ao Spengler, não deve ocultar outros aspectos, porque há muito que une tanto o Eudoro quanto o Vicente na escola paulista. E ambos perfilham, de certa forma, um conceito de razão, né? De modo que eles entendem essas relações matriciais entre a razão e o outro da razão, o irracional e o racional. Como advertia, por exemplo, um outro filósofo português, o Leonardo Coimbra, quando o Leonardo Coimbra falava que existe um saber do coração, né? O rei Dom Duarte também falava sobre isso, né? Então há, efetivamente, na escola de São Paulo, meu Deus do céu, tantas coisas magníficas que poderiam ser contadas, estudadas, trabalhadas, né? Se na fase da atividade especulativa do Eudoro, por exemplo, que precedeu a ida para o Brasil, né, efetivamente o pensador que foi Eudório de Souza faz do mundo cultural grego a referência ideal da sua reflexão. Ele tem obras importantíssimos em relação a isso, como, por exemplo, o sentido histórico das civilizações clássicas, a religião grega, o Diário de Alcestes, a conversão com Diotima. E por que é importante falar na Grécia? Ora, porque a base da cultura ocidental é grega. A nossa base é a filosofia grega. De novo, o mitologema. Se nós não entendermos as nossas origens, nós não conseguimos entender a nós mesmos, né? Então, esses pensadores, o Vicente, o Eudoro,
terão uma contribuição muito importante, né? Por outro lado, o professor Agostinho da Silva, no Brasil, ele vai trazer uma contribuição do chamado paracletismo franciscano, que, de certa forma, por exemplo, os estudos que ele vai trazer sobre os cultos do Império do Divino Espírito Santo, não é? O Brasil tem cultos do Divino Espírito Santo espalhado pelo país inteiro. Então, esse culto foi largamente fomentado pelas ordens franciscanas. E é um culto do Paracleto. E esse culto foi acusado durante muito tempo de heresia. Mas é interessante porque ele é, em Portugal, fomentado pela Ordem do Templo de Portugal e é abraçado pela Ordem Franciscana. E os franciscanos vão retirar o substrato desse culto de um abade calabrês do monge de Cister, Joaquim de Fiore. Agostinho da Silva terá uma obra definida por esse paracletismo franciscano, que é o fundo original do seu pensamento, né? Por outro lado, o próprio Agostinho está inserido numa tradição de pensamento portuguesa, que prolonga e atualiza uma visão escatológica, providencialista do padre Antônio Vieira, do Fernando Pessoa. Por outro lado, essa visão amplia e radicaliza a chamada fraternidade ética cósmica de Leonardo Coimbra, de Jaime Cortesão. Então, a Escola de São Paulo tem contribuições absolutamente impressionantes, né? E que até hoje não foram devidamente tratadas e devidamente estudadas. Quer dizer, esse contributo, se a gente pegar a Escola de São Paulo, depois pegar o Mário Ferreira dos Santos e pegar o Olavo de Carvalho, meu Deus do céu, nós já temos consolidado Matias Aires, né, no período do século XVIII. Se nós pegarmos o Matias Aires, Escola de São Paulo, Mário Ferreira dos Santos e Olavo de Carvalho, né, e alguns outros expoentes que não fizeram parte da Escola de São Paulo, mas que são importantíssimos, acabou. O Brasil já tem material de estudo e de análise e de pensamento em que nós temos, sem vergonha para nada nem para ninguém, nós temos como construir uma linha de alta cultura brasileira absolutamente fenomenal, né? Ora, então, dentro da Escola de São Paulo, foi decisiva e fundamental a importância que a teoria do mito, o sagrado, a análise da experiência religiosa apresentaram na generalidade de todos os membros. E isso é uma coisa interessante, dado que o Brasil tem um discurso, corre dentro da filosofia brasileira, um discurso completamente à margem da Escola de São Paulo, que domina as academias brasileiras. Eu que fiz filosofia, eu vi isso, experimentei isso. A filosofia brasileira nas academias ela é completamente materialista. Ela odeia a religião, ela odeia o mito, ela odeia o sagrado, ela odeia a transcendência, ela odeia tudo. E nós temos consolidado em obras nos indivíduos que criaram a Escola de São Paulo, toda uma teoria, todo um estudo, toda uma obra importantíssima que conecta mito, cultura, experiência religiosa, né? Dentre esses indivíduos, Agostinho da Silva, né? Agostinho tem estudos muito grandes sobre a cultura grega, sobre o fundamento religioso da Grécia, mas Agostinho também coloca o cristianismo.
né? Ele admite, por exemplo, a propósito da Grécia, que as mais altas expressões da cultura grega foram sempre inspiradas e provocadas pela religião. E ele admite e avança uma tese que, com a máxima amplitude, é estendida a toda e qualquer cultura humana, né? E essa tese de que a cultura é inspirada pela religião vem a ser corroborada pelo seu companheiro de longos anos de peregrinação brasileira, Eudório de Souza. Vem a ser corroborado pelo Vicente Ferreira da Silva, pelo Heraldo Barbui, pelo Adolfo Cripa, pelo Gilberto de Melo Kujawski. E embora, evidentemente, eles não compartilhem a interpretação que o Agostinho faz da religiosidade grega ou o conceito de mito do qual o Agostinho parte. Isso não interessa, porque já são as diferenças de pensamento de cada intelectual. Mas o que importa é que o grupo de São Paulo acreditava firmemente que não pode haver uma cultura separada de religião e uma cultura separada do mito, né? Existe uma outra coisa lindíssima que o professor Agostinho da Silva nos deixa, que é a ideia de que, essencialmente, o que caracteriza o espírito grego é o amor insaciável da beleza. É o desejo de qualquer coisa que seja sempre mais alta e mais nobre. Não é uma beleza corpórea. E a gente vê isso claramente na obra de Platão, não é? Exatamente naquela passagem do banquete em que Sócrates está conversando com Diotima da Mantineia. E ela vai mostrando a ele o que é a beleza. Então ela parte da beleza física até chegar à beleza absoluta, a beleza em si. Então, o professor Agostinho da Silva propõe sempre nas suas obras que nós devemos ter o amor à beleza. A beleza é sempre um objetivo alto, nobre, porque Deus é a própria beleza, né? Ele representa a harmonia completa da alegria, da natureza, da vida, da beleza, né? E fala que a religião grega representava isso tudo. A religião grega, desde o início, sempre foi, portanto, esteve muito próxima da filosofia. Isso tudo na visão do Agostinho. Razão pela qual os deuses gregos são o resultado de uma abstração progressiva, da divinização das forças naturais, tem uma beleza física, tem atributos morais, tem atividades humanas. E os heróis gregos vão proporcionar ao grego uma grande e nobre lição de virtude, de coragem, de espírito, de sacrifício. Enfim, para Agostinho da Silva, a Grécia não era um país pagão no sentido de não religioso. Aliás, isso é um erro dramático em que as pessoas incorrem. Uma religião, uma cultura pagã, não é uma cultura que não tem religião, é uma cultura que tem mais de um Deus. Mas ela tem noção de sagrado, de transcendência, de espiritualidade, né, de religião. Os gregos tinham uma religião. É uma religião diferente do cristianismo, mas tem uma religião, né? E havia uma conexão entre o céu e a terra para os gregos. Isso era algo tão forte que até hoje a filosofia grega nos inspira. Então, nesse aspecto, o Agostinho está certo. A religião grega está muito próxima da filosofia, né? E é nessa interpretação da religião grega que se inspira, por um lado, a noção de mito, que ele vai trazer, e que hoje a gente celebra. E há também nessa noção de mito uma teoria do sacrifício, que está esboçado, não é? De modo muito diverso do que mais tarde vão fazer, por exemplo, Eudório de Souza, Adolfo Cripa e o Kujawski. O Agostinho da Silva tenderá a ver no mito uma excrescência poética da religião em que ninguém verdadeiramente cria.
ele vai ver fábulas inventadas a partir de acontecimentos, figuras reais, né? Concepção que claramente vai se inserir na linha do evemirismo, que vai ser acolhida pelo Teófilo Braga, por exemplo, na obra dele Origens Poéticas do Cristianismo e Lendas Cristãs. Mas depois o próprio Teófilo abandona essa versão. Por outro lado, o autor da religião grega revela o seu pensamento, né, que foi desenvolvido pelo mestre Teixeira Rego, sustentando que é possível que, a princípio, simbolizasse a queda de um alimento animal, a expiação da morte da primeira res. E ele substitui, por motivos desconhecidos, essa alimentação frugívora pela alimentação com a carne dos animais, até considerar sagrado pelo homem. Ora, no ensaio Comédia Latina, o Agostinho vai acolher a mesma concepção sobre o sacrifício. O sacrifício é um tema fulcral na mensagem da cristandade, né? Ele existe dentro do Agostinho. Essa obra dele, Comédia Latina, acolhe a concepção de sacrifício que ele defende durante 15 anos. E tem significativas modificações que vão se operar, entretanto, no seu modo de pensar. Então ele vai alterando o seu pensamento sobre a religião, sobre a cultura antiga, sobre o sentido humano, sobre a transcendência do processo histórico, como todo pensador, né? O pensador tem uma linha e ele vai aprofundando, descartando, até construir a sua própria linha, né? Agora, apesar de toda essa navegação que o Agostinho faz, ele sustenta que um novo estudo dos mitos primitivos, associado às novas investigações dos etnólogos e dos viajantes desde o final de 800, parecia provar que a Idade de Ouro não era uma fantasia dos poetas teogônicos, né? Portanto, o Agostinho, curiosamente, acaba por aderir à ideia de que havia um paraíso, a passagem desse paraíso para aquilo que o mundo fora depois. E isso explica-se quase que por uma transformação da natureza, uma queda. Nesse aspecto, o Agostinho está seguindo o Teixeira Rego, né? Quando o Teixeira Rego situava na passagem da alimentação, o homem se alimentava com frutos da floresta e ele passa a se alimentar de caça, né? Portanto, há uma guerra aqui com a natureza. Mas isso é para dizer que o Agostinho vai, né? Ele vai pegando pensamentos da Grécia, vai pegando pensamentos de Portugal, vai pegando pensamentos do Brasil e vai, de certa forma, criando uma obra muito curiosa, né? E ele chega ao ponto de dizer que a religião aparece numa dimensão consciente com a primeira ideia de um Deus transcendente, né? Ou de um ser além do humano que, depurada depois, teria possibilitado o aparecimento de uma noção imanente de Deus, né? Portanto, o Agostinho, aqui, nesse aspecto, pode ser visto como um neopagão, né? Então, a obra de Agostinho é muito curiosa porque ela é complexa, né? Ela transita, dependendo do livro que você pegar,
ele vai para um lado e vai para o outro, né? E o Agostinho terá uma influência muito grande nessa escola de São Paulo e no Brasil. Ele pensava que as manifestações religiosas primitivas vão apresentar sempre um caráter de totalidade. Ou seja, que para o homem religioso primitivo, o mundo inteiro é sagrado. E não existe, por isso, nenhuma ação da vida humana que seja desprovida da marca sobrenatural. E isso é uma ocasião de cerimônias ritualísticas. Porque o Agostinho vai ser um grande estudioso de temas de folclore, de tradição oral, etc. Tal, né? A igreja às vezes teve muito problema com determinadas tradições, porque essas tradições não são católicas, né? E alguns pensadores da filosofia portuguesa, a tradição portuguesa, por exemplo, acolhe completamente esses pensamentos, né? Portanto, o Agostinho vem a ser um deles, onde ele vai dizer que as manifestações religiosas primitivas têm um sentimento religioso, né? E que é preciso estudar isso. E, de certa forma, ele está correto, sim, porque, veja, aquilo que nós chamamos de cultura ocidental e cristã tem na sua estrutura formativa, e subsiste até hoje, nós temos até hoje substratos de paganismo que foram absorvidos pelo cristianismo, ou que estão ainda fora, são heterodoxias. Então é aquela coisa de conhecer o ambiente em que você nasceu. É essa multiplicidade, né, de culturas que tornou a cultura ocidental e cristã tão bonita, né? O processo histórico da civilização humana não é algo linear, muito pelo contrário. E o cristianismo é um elemento importantíssimo de liga, né, de construção de um tipo de mentalidade. Agora, quando o Agostinho faz a obra dele, que chama As Aproximações, ele fala que o cristianismo trouxe um processo de ressacralização do mundo, quando ele afirma a unidade do homem e a unidade da criação no infinito amor divino. E tem como objetivo essencial a liberdade, e não a segurança, o afeto, e não a disciplina, a contemplação da beleza simples das criaturas e não a unidade. Então o Agostinho anuncia um reino de Deus que seria a Idade de Ouro, ampliada pela alegria da redenção, e ele pontificia esse pensamento todo no culto do império do Espírito Santo, da coroação do menino imperador, né? Então, para entender o Agostinho da Silva, para entender, digamos, os filósofos portugueses, é preciso saber o que é a tradição portuguesa, né? As pessoas falam muito do padre Antônio Vieira, mas elas se recusam a estudar a tradição cultural, intelectual de Portugal. É impossível você separar o culto do Espírito Santo, o messianismo, Bandarra, o mito de Ourique. É impossível separar essas coisas da história de Portugal. Portugal é um país cristão. Portugal não é um país católico latino no sentido lato do termo, né? Há inúmeros cristianismos dentro do país Portugal. Portugal é um país pequeno, mas ele contém um substrato de cultura, e tudo em Portugal remete à Grécia. Portanto, a obra de Agostinho da Silva é, de fato, um expoente muito interessante, muito vivo do que é a cultura portuguesa. Tudo em Portugal remete à Grécia. Tudo. A Bizâncio. A conexão da cultura portuguesa com o cristianismo ortodoxo é profunda. Ao mesmo tempo, a conexão da cultura portuguesa com a ordem franciscana, com Joaquim de Fiore, né, com o Apocalipse, com a literatura profética, isso tudo faz parte da cultura portuguesa.
E a escola de São Paulo, quando traz esses indivíduos, e quando eles fundam essa linha de pensamento, traz para a gente esse substrato, porque esse substrato ficou no Brasil. E o Brasil tem ele. Né? Então é importantíssimo, nesse aspecto a gente lembra sempre do Vicente Ferreira da Silva, da ideia do mitologema e da cultura. Toda cultura tem um mito fundador. Qual é o mito fundador do Brasil? Né? Qual é o mitologema brasileiro? O mitologema brasileiro só pode ser entendido se ele for buscado em Portugal. Então a chave da assunção, segundo Vicente Ferreira da Silva e o próprio Agostinho, né, da implementação e da construção de uma alta cultura brasileira, exige que se veja, que se entenda o mitologema português. E dentro desse mitologema português, evidentemente, o cristianismo. Mas qual o cristianismo? Né? É muito forte na obra do Agostinho da Silva o chamado Quinto Império. O Quinto Império é a teoria do abade Joaquim de Fiore, aonde fala-se de 3 idades do mundo, né? A idade do Pai, a idade do Filho, a idade do Espírito Santo. Portugal, toda a nacionalidade portuguesa, a história da nacionalidade portuguesa é construída em cima da ideia da terceira idade do mundo, da idade do Espírito Santo, em que haverá uma universalidade dos homens no Consolador. É uma idade de liberdade, de vitalidade, de universalismo do Espírito Santo. Eu já vi indivíduos que nunca leram uma única palavra do Agostinho da Silva, e se leram não entenderam nada, dizer que o Agostinho da Silva é adepto da nova ordem mundial, que isso é a coisa mais idiota e mais estúpida que alguém já poderia falar. Né? A gente só entende o Agostinho da Silva se você entender aquilo que perpassa o pensamento português, né? E de uma forma profunda, o pensamento da filosofia portuguesa. Então esse modo de entender o processo histórico e transcendente de Deus, do sagrado, da transcendência, que foi esboçado por Agostinho no período de constituição da Escola de São Paulo e desenvolvido depois nas múltiplas obras e ensaios que ele vai escrever até o fim da vida, afasta com decisão das outras mais significativas concepções sobre o tema que vão ser propostas pelos mais influentes amigos do Agostinho, como por exemplo Eudório de Souza, para quem toda a cosmofonia é teocríptica, isto é, visto que é a morte de um Deus que dá origem ou que torna possível um mundo, ou a concepção final de Vicente Ferreira da Silva, segundo a qual o cristianismo teria operado a dessacralização da natureza em proveito do homem. Embora isso seja uma interpretação equivocada da obra do Vicente, mas alguns indivíduos a fazem. Né? Evidentemente que houve sim filósofos e mesmo padres que dessacralizaram a natureza, quer dizer, que apresentaram o cristianismo dentro de uma visão dessacralizada. E tanto foi feito isso que o homem torna-se, a partir do Renascimento, o epicentro das coisas. Né? Agora, seja como for, o que eu quis trazer hoje, ao menos como nota introdutória, né, nessa discussão, é que nós temos uma linha de pensadores dentro do Brasil, uma escola filosófica, em que o divino foi pensado, Deus foi pensado, a posição do cristianismo foi pensada, a ideia de que o homem tem que tomar consciência de si e tomar consciência de Deus, a ideia de que existe o mito, de que é necessário e fundamental construir uma alta cultura, enfim, né? Aquilo que é denominado Escola de São Paulo
que é um conjunto de pensadores que, no meio do século passado, né, do século XX, se reuniram em torno do Miguel Reale, do Vicente Ferreira da Silva, da Dora Ferreira da Silva, do Agostinho da Silva e do Eudório de Souza. A Escola de São Paulo surge a partir desses caras. O Vicente, o Miguel, o Agostinho, o Eudório e a Dora. Cada um deles trouxe interpretações teóricas específicas, ao mesmo tempo eles têm afinidades teóricas, reflexivas, temáticas, né? Há uma especificidade, evidentemente, dentro da obra de cada um desses autores. Cada um deles tem uma pertença, tem uma família espiritual própria, mas existe uma família espiritual comum. E nós temos, sim, uma escola filosófica no sentido verdadeiro. Embora as universidades insistam, até hoje, em dizer que o Brasil nunca teve escola de filosofia. Isso é uma mentira cínica, flagrante, absoluta. E por que que a academia brasileira continua falando esses disparates? Ora, exatamente porque o Vicente, o Miguel Reale, o Agostinho, o Eudório de Souza, a Dora, né, são indivíduos que unem cultura, espiritualidade, filosofia e religião. A obra deles toda fala disso. Claro que em diferentes matizes, né? E tudo que a filosofia brasileira não admite jamais em tempo algum é que exista algum grau de conexão entre a cultura, a história e Deus. Portanto, as gerações jovens, quem vai fazer filosofia no Brasil, é absolutamente desesperador, porque eles não citam um único filósofo brasileiro. Nenhum professor de filosofia cita filósofo brasileiro. É como se o Brasil não tivesse gente que pensa e gente inteligente. Isso é um veto absolutamente criminoso. Então, para você, caro ouvinte que está nos escutando, procure se informar sobre a Escola de São Paulo. Quem foram aqueles indivíduos? Quais são as teorias que estiveram presentes, né? Uma grande estudiosa, uma grande entendida da Escola de São Paulo é a brilhantíssima professora, viva até hoje, graças a Deus, Constança Marcondes César, amiga do Agostinho, discípula, vamos dizer assim, né? Ricardo Vélez Rodrigues é outro cara fantástico, que é amigo, filósofo da professora Constança, tece larguíssimos elogios. A Constança tem feito um trabalho brilhante em relação à aproximação e ao estreitamento dos laços intelectuais entre Brasil e Portugal, né? Então a Escola de São Paulo não pensou o Brasil de uma forma isolada. Nós temos, portanto, reitero, uma linha de pensamento, uma linha de estudos clássicos, profundíssimos, que vão da Grécia até Portugal. E isso tudo ficou materializado nesse grupo da Escola de São Paulo. Nós precisamos de estudar novamente esse grupo, né? De entender a herança que esse grupo nos legou, nos deu, e efetivamente mergulhar nos temas que eles nos deixaram. Tá certo? Muito bem. Eu quero fazer uma correção aqui, porque eu troquei os nomes, e agora que eu me dei conta, eu troquei o nome do Eudório com o Agostinho em um determinado momento, quando eu citei a obra da religião grega. Não é do Eudório, evidentemente, é do Agostinho. Mas, enfim, então, para finalizar,
o nosso programa, me comprometo a fazer mais alguns programas sobre a Escola de São Paulo, porque é muito importante nós entendermos que o Brasil tem uma tradição filosófica profunda. Tá? E juntando-se à Escola de São Paulo, repito, o legado do Mário Ferreira dos Santos e do Olavo de Carvalho, o pensamento intelectual brasileiro não faz vergonha a ninguém. A ninguém. Tá? E, sobretudo, entre outras virtudes, a Escola de São Paulo é aquela que rompe com a tradição capenga e criminosa da Semana de Arte Moderna. Porque a Semana de Arte Moderna desconectou o Brasil de qualquer lugar do mundo. E tudo que o Grupo de São Paulo fez, que a Escola de São Paulo fez, foi reconectar o Brasil com o mundo, reconectar o Brasil com ele mesmo, reconectar o Brasil com a cultura ocidental e cristã, reconectar o Brasil com Portugal. E é preciso lembrar a frase que eu gosto muito, particularmente, do Arlindo Veiga dos Santos, aquela frase que fala que o presente que nega o passado não terá futuro. Né? Então nós precisamos de entender quais são as nossas origens, assim como a gente não nega o nosso nome familiar, o nosso sobrenome familiar, o nosso pai e a nossa mãe. A gente pode até não gostar deles, mas são nossos pais. Então o brasileiro tem até o direito de não gostar do português, mas ele não tem o direito de negar que o Brasil é uma construção de Portugal. Só de Portugal. Não foi de mais ninguém. Né? E não faz o menor sentido essa celeuma, essa ignorância e esse projeto ideológico que o Império construiu e que a República aprofundou, de desligamento com a cultura portuguesa e de tratar a cultura portuguesa a pontapés. A cultura portuguesa é brilhante, é uma das coisas mais profundas do mundo e, de fato, só fala disparates sobre Portugal quem nunca foi a Portugal e quem, de fato, não conhece a fundo o que é Portugal. E aquela profundidade de Portugal está transplantada para o Brasil. E o professor Agostinho da Silva via, especificamente, o Brasil como o Portugal mais ampliado, né? Um Portugal brilhante. E ele ia além. Ele falava que o Brasil será o modelo de futuro de civilização. Né? Então, a visão que o Agostinho tem do Brasil é uma visão lindíssima. Lindíssima. E visão essa perfeitamente enquadrada dentro daquilo que ele vai entender como a ideia do Quinto Império. Tá? Muito bem, nós vamos ficando por aqui e vamos continuar depois algumas conversas sobre o Grupo de São Paulo. Mas, por hoje, que eu queria era trazer essa contribuição do Agostinho dentro da Escola de São Paulo. Tá bem? Um abraço, até a semana que vem. Fique em seguida com a nossa programação. Até mais.